que é a Revolução Brasileira e tal, para a gente voltar a ter capacidade de mobilizar milhares e quem sabe no futuro próximo milhões de pessoas para ir confrontar o poder burguês. Isso não significa que daqui até lá a gente não possa ter conquistas táticas importantes, né? Por exemplo, uma disputa, uma campanha eleitoral. Vamos imaginar a situação. Uma campanha presidencial em 2026. E aí com qualquer pessoa, sei lá, vamos imaginar, eu sou candidato a presidente. Se a gente consegue rodar o Brasil fazendo um debate sobre os principais problemas enfrentados pela classe trabalhadora, oferecendo uma compreensão crítica da realidade, oferecendo as soluções, não só as soluções de longo prazo, que passam pela construção do socialismo, mas inclusive soluções imediatas, que podem ser feitas desde já, não o capitalismo. Ontem no debate com o Zé Vitor, eu apresentei várias propostas para reduzir o preço dos alimentos, que nenhuma delas era proposta no socialismo, não. Todas elas eram propostas hoje, agora, no regime capitalista, para a gente baixar o preço dos alimentos. Então, você rodar o Brasil de norte a sul com uma proposta radical do que seria um governo voltado para os interesses da classe trabalhadora, conectado a um debate sobre o que é a Revolução Brasileira, isso consegue mobilizar milhares de pessoas, isso tem um impacto muito grande na capacidade da classe trabalhadora de pautar a política brasileira, inclusive de avançar no acúmulo de forças na luta pela Revolução Brasileira. Então, são lances importantes. O que é importante, aliás, o que é fundamental, é não ter ilusão com a institucionalidade. Não ver a institucionalidade de uma maneira ingênua, porque tem perigos, tem problemas, há riscos de você se adaptar à ordem burguesa, né? É capaz que um militante muito valoroso, quando chegue lá, se seduza porque, enfim, é foda, né? É verba de gabinete, verba para combustível de avião, né? Alguns deputados aí de Minas Gerais, é salário demais, é mordomia demais, é dinheiro demais e tal. Então pode acontecer, sim. Da pessoa ir gostando dos salões, ir gostando de não sei o quê. Veja, eu já contei isso em várias entrevistas de podcast e tal. Enfim, na época que eu era mais próximo do Caetano Veloso, às vezes que eu fui na casa dele no Rio de Janeiro, eu cheguei a ser até convidado para ir na casa dele em Salvador, quando ele tava de férias, mas não rolou, veio pandemia e tal, não sei o quê. Eu lembro que uma vez eu fui visitar o Caetano Veloso, tava eu e uma outra youtuber à época e tal, e a gente tava lá na mansão no Rio de Janeiro, né, na casa do Caetano Veloso. Aí, não, vamos aqui numa festa. Aí, pô, vamos e tal. A gente foi numa festa, era uma festa de uma outra mansão, num bairro chique no Rio de Janeiro. Chega lá na festa, tá a Regina Casé, a Marisa Monte, tá o Choice, que é rapper, cantando, tava o Pharrell Williams, tá ligado? O Pharrell daquela música Beautiful, né? Tô ligado. Inclusive, tem até uma anedotazinha engraçada aqui, que aí a gente chega, né? Aí eu vejo a mesa do buffet e aí eu morto a fome toda a vida, eu já vou logo pegando o pratinho vai já começar os trabalhos, né? Pô, proteína pra dentro. Exatamente. Aí tem um caba na minha frente e eu queria pegar os brigadeiros e chocolate. E aí eu chego e... Opa, amigo, tudo bom? Dá licença pra pegar aqui o brigadeiro. Aí quando ele vira e olha pra mim, é o Pharrell. Eita porra, você falou, J, bro. J, bro. Era pra eu ter na hora tentado arranhar o inglês, né? Só que... Ele, fez sinal assim com a cabeça, se afastou, foi para outro canto da mesa, eu peguei lá e eu não tive nem reação. Aí é isso. Tipo, porra, você é pobre, fudido, né? Na época que isso aconteceu, eu morava no Jaboatão dos Guararapes, numa casa que eu pagava R$600 de aluguel, que a casa era tão precária, tão mal dividida, que não tinha janela no quarto e na sala. Então a casa não tinha ventilação. Então meu quarto, o cantinho das paredes tinha mofo. Porque como a casa não tinha ventilação, quando esfriava, quando esquentava. E a temperatura ficava se condensando ali. Então era horrível para respiração e tal. E aí eu, pobre, fudido, morando numa casa de 600 conto, em Jaboatão dos Guararapes, Prazeres.
Aí, de repente, eu tô no Rio de Janeiro, numa festa de gente rico, que tá Caetano Veloso, Paula Lavigne, Aline Moraes, Marisa Monte, Regina Casé, Pharrell Williams e tal. E aí, beleza. E eu conversando com todo mundo na naturalidade. Eu conversei com a Marisa Monte como se fosse... Porra... Íntimos. Não tinha nenhum mais lá dentro, não? Desses gigantes aí? Não. Acho que não. Era mais um povo rico... rico não bilionário, né? Mas é isso, um povo rico da socialite carioca, né? Esse tipo de coisa. E aí eu tentando tratar aquilo com naturalidade e tal. Chegou um momento que, primeiro assim, eu não gostava, não gosto de... inclusive eu descobri que eu não gosto de festa de rico. Né? É isso, não gosto de festa de rico, tudo. Ia te chamar pra ir lá na festa lá em casa, nem vou mais. Não, faço não. Não gosto de festa de rico. Mas uma das reflexões que eu consegui fazer viver nesse período é que, por exemplo, não é que eu não acho que não se deva ir moralmente para esses espaços. Eu só acho que quem é militante comunista deve evitar. Eu acho que Pra não é ser sobre isso. seduzido? Não, para não se acostumar com essa vida fácil, porque a vida é dura. Acho que a pessoa precisa lembrar que a vida é dura. Eu acho que qualquer um tem que ir em todos os lugares, porque se você não vai, você não vai saber como que é. Perfeitamente. Entendeu? O que eu falei é isso. Beleza, você foi lá, conheceu, não é pra você. Concordo com você. Mas você não pode se eximir de ir no lugar. Exatamente. Eu Principalmente se só você for acho um que líder, você velho. não tem pode que... se acostumar com isso, porque a vida é dura. Com isso, eu não tô querendo dizer que a pessoa tem que passar dificuldade. Não, eu quero uma vida confortável pra mim, pra minha esposa, pra minha mãe, pra meus sobrinhos. Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: luxo demais, glamour demais, frescurinha demais, pra quem é um militante que dedica a vida à luta da classe trabalhadora, não é recomendável e não deve ser naturalizado. Aqui não tem nenhum discurso, presta atenção, gente, pelo amor de Deus. Aqui não tem nenhum discurso franciscano de apologia da pobreza. Não tô falando de ninguém ser pobre. Todo mundo merece vida boa. Todo mundo merece vida boa. Eu estou falando que é desnecessário e não recomendável essa vida de bom vivant da elite carioca e não só do Rio de Janeiro. É desnecessário. Eu não vou falar nomes aqui, mas quando eu circulava mais em São Paulo, quando eu era solteiro, e aí tinha mais tempo pra estar dando uns rolezinhos doidos, uma vez eu fui no apartamento de um importante dirigente partidário da esquerda brasileira. O sujeito morava num apartamento do bairro mais caro de São Paulo. Sim, tipo, deu caralho, né? E aí, festinha lá, né, e tal, fui convidado, fui e tal. Eu fiquei olhando assim, velho, eu fiquei pensando assim, bicho, você precisa morar no bairro mais caro de São Paulo? Porque assim, perceba a diferença entre ter uma vida confortável e quando você já estabelece um luxo, uma ostentação que começa a dar sinais de apodrecimento. Dá pra morar bem sem morar no metro quadrado mais caro de São Paulo, não dá? Oh. Concordamos com isso? Dá pra você ter um apartamento legal, massa, com 90, 100 metros quadrados, sem precisar pagar 15, 20 mil de aluguel, condomínio, porque você tá no metro quadrado mais caro de São Paulo, né? Uhum. Não precisa do status, do ponto, né? Exatamente. Não precisa, então, assim, aí eu cheguei lá, e eu só observando aquilo, e aí eu só observando que era só bebida importada, do bom e do melhor, e por aí vai. E aí a minha conclusão foi, a partir do momento que a pessoa escolhe esse estilo de vida, tem uma premissa aqui: ele nunca vai poder reduzir a renda dele. Porque se você escolhe um estilo de vida que você gasta 50, 60 mil por mês, você vai precisar sempre estar arrastando esse dinheiro. Isso significa que vai chegar um momento que você, em nome de manter o status de vida, de renda e do ideal político, a chance de você trocar o ideal político por esse status é gigantesca, não é? Eu vou te falar, se o cara estiver morando no lugar mais caro de São Paulo, na mansão mais foda desse lugar mais caro, e eu for um capitalista filha da puta,
Eu acho que ele tá certinho, é o que ele é. Perfeitamente, É isso. perfeitamente. Ele não tá sendo demagogo, ele não tá sendo um falso, ele não tá sendo... Ele tá sendo o que ele é mesmo, é isso que ele prega. Perfeitamente. Ah, entendeu? Aí é sacanagem, eu acho, sabe? O cara vai lá e fala, não, gente... Você acha que essa Dá, aproximação rolou com você por qual motivo? Qual a aproximação? Essa galera, ó, Jones, vem cá, vem no meu apartamento. Não, tinha uma galera que tinha... Além de aproveitar da sua intelectualidade, eles queriam usar você pra outra coisa? Não, é porque... Você fala o corpo dele? Começou a putaria, se alô, tem caporeso. Relacionamento aberto. Essa galera tá convocando pessoas, né? A gente precisa colocar outras pessoas. Rodrigo, tem um elemento que é importante saber, que a esquerda é muito pequena. Então todo mundo na esquerda se conhece. Todo mundo na esquerda se conhece. Né? No sentido de que é muito comum você ter relações de amizade próximas, assim. Então, sei lá, eu posso nunca ter encontrado fulano. Por exemplo, eu nunca encontrei o Ian Neves na vida. Mas eu já bebi com pessoas que são amigas do Ian, que já saíram com o Ian. Esses ciclos da esquerda, eles são muito próximos. Entende? Então, quando... numa época que eu tava solteiro, numa época que eu tava com mais tempo livre em alguns aspectos da minha vida, porque eu não tava fazendo doutorado, não sei o quê, e aí eu aproveitava, porque na época que eu tava solteiro, quando eu ia pra uma atividade em São Paulo, se eu tinha 2 dias de atividade, normalmente eu ficava 4 dias em São Paulo. Então, eu já aproveitava. Eu ficava 2 dias de atividade e 2 dias livre pra dar rolê. Hoje em dia, como tu bem sabe, quando vai comprar as passagens... Bate e volta. Bate e volta, porque, enfim, é outra dinâmica de vida. E aí andava, dava rolê e tal. E aí tem um elemento, evidentemente, o que é engraçado, né? 2020, 2021, muita gente queria estar perto de mim por causa da proximidade com Caetano, né? E esse povo da esquerda mais... amam Caetano, né? Assim, o Caetano é um deus na terra. E assim, eu sou muito grato ao Caetano pelo apoio que ele deu, ajuda e tal. Dito isto, eu não sou fã do Caetano. Nunca fui. Nunca escutei um CD completo dele. Né? Não é isso. Não é meu santo de devoção. Não é minha praia. Não cresci ouvindo e tal. Eu vou conhecer... Não pode falar o nome, viu? Não pode falar o nome. Eu vou conhecer o único cara vivo que eu sou fã. Aí eu vou ficar emocionado. Né? Vai acontecer agora dia 4 de junho, viu? Depois descubram quem é. Mas quando eu conheci o Caetano, tipo, massa, legal, importante. Mas esse cara é mais parecido com você do que os outros, entendeu? Exatamente. Então, quando, enfim, eu comecei a circular muito por causa... Essa galera não parece com você. Sim, eu também acho. Mas essa galera queria fazer você ficar igual a eles. Não, mas não dá certo não, porque eu acho que são rolês diferentes, assim. Mas aí, quando eu circulava muito e a galera quis se aproximar, teve uma galera que quis se aproximar de mim por causa do Caetano Veloso, né? Porque o Caetano, ele tem uma característica que é muito engraçada, que quando ele inculca com uma coisa, ou quando ele tá com hiperfoco numa coisa, ele fica hiperfocado realmente, né? Então, ele gravou uma entrevista comigo pro Mídia Ninja, ele me entrevistando. Aí depois ele falou de mim na Rede Globo, no programa do Bial. Aí depois ele falou de mim de novo na Globo News. Aí depois ele falou de mim de novo na entrevista que ele deu pra Folha de São Paulo. Aí depois ele falou de mim de novo no Globo News. Então assim, porque quando ele falou de mim a primeira vez, a galera caiu em cima de pau, né? Mesmo sendo Caetano Veloso e tal. E ele defendendo o Lossurdo, a obra do Domênico Lossurdo, defendendo o debate que eu tava fazendo sobre experiências socialistas e tal. Então, a galera provavelmente que não conhece o Caetano de fora, não sabe a dinâmica de hiperfoco dele, provavelmente achou que era verdade uma certa maldade que começou a circular, que eu seria o guru do Caetano Veloso. Né? Começou a circular isso. Caramba, boa, hein? Diga aí. E aí teve gente que aparentemente acreditou nisso. Então teve muita gente que se aproximou de mim na ideia de me usar como uma ponte pra chegar nele. Para chegar no Caetano Veloso.
Sim, não tem E aí, dúvida disso quando também. eu comecei a entender essas paradas, eu falei, beleza, vai chegar. Sabe que eu acho que Puta que pariu. você vai passar por outras tentações na sua vida. Perfeitamente. Tenho o certeza, tempo todo, assim, né? outras tentações, né? Você é um cara que ainda não tem filhos, provavelmente você vai ter em algum momento. Com isso vai surgir outras oportunidades, tentações. Você é um cara muito ligado à sua mãe.